Vamos falar um pouquinho hoje sobre a tão famosa harmonização facial. Muitos pacientes, muitas pessoas associam o termo harmonização facial com preenchimento, aquelas transformações diferentes onde uma pessoa enche o rosto de muitos procedimentos e se transforma em outras pessoas, às vezes até estranhas. Procedimentos como toxina botulínica, botox, bioestimulador de colágeno, fios faciais, todos esses procedimentos são tipos de harmonização. O termo harmonização é aquele que faz você devolver ao paciente a estrutura do rosto do paciente, a harmonia, ou seja, a simetria, contornos, formas, para se tornar mais bonito e mais jovem. Então, a pessoa que tem muitas rugas na face e você faz um botox, isso é uma forma de você harmonizar o rosto dela. Se a pessoa tem um lábio bem fininho, bem desidratado, aquele lábio envelhecido, e você faz uma hidratação com um pouquinho de preenchimento labial, isso é harmonização facial. Se tem aquela pessoa que tem bastante flacidez, o rosto está bastante caído, aqueles jaws caídos, e você faz um lift com fios faciais, por exemplo, isso é uma forma de harmonização. Então, todos esses procedimentos, se bem tratados, bem indicados e bem feitos, com bastante parcimônia e, sobretudo, bom senso, sempre fica natural e muito mais bonito. Algumas harmonizações faciais chamaram a atenção da mídia recentemente, como o caso de Zac Efron, a Loki, Mayara e a Anitta também, que é conhecida por bastantes procedimentos. Então, foram harmonizações lindas, bem realizadas, bem conduzidas, as pessoas ficaram mais bonitas e isso é o nosso objetivo. Naqueles casos onde há uma grande transformação, geralmente tem bastante preenchimento, sim, preenchimento com ácido hialurônico, tá? Mas aí depende, como eu falei, da quantidade. Se você coloca só um pouquinho de preenchimento para hidratar a boca, ótimo. Se você coloca um pouquinho para tirar o bigode chinês ou preencher um pouquinho de olheira que estava funda, isso traz mais naturalidade e não artificialidade ao rosto do paciente. Casos também chamaram bastante atenção por alguns pacientes que fizeram desarmonização, ou seja, a reversão daquele quadro de harmonização. Então, o paciente estava muito cheio de preenchimento, tirou o preenchimento. Pacientes que tinham muito esticado, né? E aí fez mais sutil. Então, alguns procedimentos sim são reversíveis, como é o caso do preenchimento com ácido hialurônico. Então, se o paciente fez a harmonização e usou o ácido hialurônico, existe uma toxina, existe uma enzima, na verdade, para a gente reverter e tirar todo esse ácido hialurônico, ou seja, esse preenchimento, tá? Casos como botox, né, a toxina botulínica para tirar rugas de expressão, ela não tem como reverter, não pode tirar. Realmente a gente tem que deixar elas saindo aos poucos. Quem tem indicação de fazer harmonização facial? Na verdade, todos os pacientes que têm interesse de melhorar algumas características podem sim se beneficiar com a harmonização facial. Com o preenchimento, que é uma das técnicas da harmonização facial. A gente pode preencher o lábio para ficar aquele lábio mais carnudo, mais atrativo. A gente pode corrigir a pontinha do nariz, ou o nariz que tem, né, altinho nessa região aqui, que a gente chama assim, aquela corcundinha, tá? Pessoas que querem marcar bastante a mandíbula, homens em especial gostam dessa mandíbula bastante marcada, é uma característica bastante interessante para homens, tá? O queixo também é uma característica que você pode fazer com preenchimento. Olheiras profundas, você pode melhorar, suavizar. Bigode chinês, linha marcada nessa região, também pode fazer preenchimento e diversas outras áreas. Já com a toxina botulínica, o famoso botox, a gente pode prevenir as rugas. Em quais áreas? Região de testa, região de glabela, entre as sobrancelhas, quando você sorri e aparece o pezinho de galinha, aquelas pessoas que têm um sorriso gengival e aparece muita gengiva ao sorrir, também é muito indicado o botox, tá? Todos esses são detalhes para a pessoa ficar mais bonita e não ficar diferente. Outra técnica bastante interessante na harmonização facial são os bioestimuladores de colágeno, que eles ajudam a dar sustentação, firmeza a toda a estrutura do rosto. Então o paciente fica, no geral, uma pele mais firme, né, mais segura e não cai, não fica flácido. Procedimento bastante interessante da harmonização facial. Outra técnica bastante interessante e super em alta são os fios faciais, famosos fios de PDO. A gente pode utilizar ele estático, né, colocar e deixar, que ele estimula a produção de colágeno, então fica uma pele mais viçosa, uma pele mais jovem, mais brilhante e firme, sobretudo. E tem os fios também espiculados, ou aqueles fios de tração, aqueles fios que você estica, puxa, chamado lifting facial. Então, o paciente está bem caído, bem frouxo o rosto, você pode dar uma
uma pequena esticadinha, tá joia? Então esses são os fios de PDO ou os fios faciais também. E aí você me pergunta, qual é o melhor? Na verdade, não existe um tratamento melhor que o outro. Para cada problema, para cada defeito, para cada característica, a gente tem um tratamento específico. Às vezes, em um só paciente, a gente usa a associação de técnicas. Um pouquinho de botox, um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de bioestimulador e fios também para associar. Então, na verdade, a harmonização é isso. São vários procedimentos para devolver naturalidade, contorno, forma e, sobretudo, jovialidade e beleza. Se o vídeo foi interessante para você, clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho que sempre a gente vai trazer novidades sobre esse assunto